Domingo, dia 13 de junho, quero te acolher com muito amor no Evangelho de hoje, pedindo a intercessão de Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, por todo mundo que precisa arrumar casamento, né? E, acima de tudo, para que nós possamos aprender com seus exemplos, né? De pregador da palavra de Deus, de homem que amava a Eucaristia. Que Santo Antônio interceda por todos os casais que talvez enfrentam dificuldades e por todas as nossas famílias. 11º domingo do tempo comum, ouçamos o Evangelho de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nestes domingos do tempo comum, estamos ouvindo o Evangelho de Marcos, estamos ouvindo as parábolas do reino de Deus. Jesus está falando do reino do Senhor, que não é algo somente para depois da nossa morte lá no céu, mas Jesus veio para implantar o reino dele aqui na terra. Esse é o nosso sonho, que Jesus reine, que o estilo de vida proposto por Jesus aconteça já aqui nesse mundo, já durante essa vida e em plenitude, sim, lá no céu, mas que comece a germinar aqui. E Jesus hoje usa esse exemplo da semente, que para aquela sociedade rural, agrária de Israel, da sua época, era uma linguagem muito compreensiva, né? Talvez para nós, hoje um pouquinho mais urbanos, seja um pouquinho difícil de entender, mas Jesus usa uma imagem muito simples, a imagem da semente. Em primeiro lugar, para dizer que o reino de Deus cresce por si mesmo. Por mais que a gente tenha a missão de semear, e essa é a nossa função, e não podemos abrir mão de lançar a semente, a palavra de Deus, o reino de Jesus, apresentar a sua pessoa, mas o crescimento dessa semente não depende de nós. A gente dorme, a gente acorda, a gente vive, mas é Deus quem vai fazendo essa semente crescer. Nossa missão é lançá-la, mas o crescimento não depende de nós, né? Às vezes a gente gostaria de enfiar Jesus nas pessoas, de converter as pessoas amarras, de fazer com que o reino de Deus aconteça na nossa família, que a nossa esposa, o marido, os filhos se convertam à força, né? Mas é preciso confiar no tempo de Deus e nesse processo, né? A semente germina, vai crescendo, vem as folhas, depois as espigas, depois os frutos. É um processo. Assim é a ação de Deus na nossa vida, não no nosso tempo,
mas no tempo certo, no tempo de Deus. E aquilo que parece às vezes pequeno, insignificante, os pequenos sinais de Deus, como a sementinha da mostarda, pelo poder do Senhor, nesse processo de Deus, vão crescendo e vai se transformando numa linda e frondosa árvore que traz vida a todos. Tenhamos paciência, confiemos na ação do Senhor e façamos a nossa parte, que é semear. E Deus faz a parte dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, pela intercessão de Santo Antônio, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Domingo muito abençoado. Às 8 da noite temos a oração. Fique com Deus.